Vamos adiante. Agora sim, nós temos os transportes mediados por vesícula. O primeiro transporte que eu vou mostrar aos senhores e às senhoras é a endocitose. Endocitose nada mais é que um englobamento de partículas e micro-organismos para o meio intracelular. Então, eu tenho partículas aqui no meio extracelular, beleza? Essas partículas elas podem ser sólidas e podem ser líquidas. Essas partículas do meio extracelular, elas serão capturadas pela membrana plasmática, na maioria das vezes, e essas partículas que estão sendo capturadas, posteriormente serão jogadas para dentro das células, dentro de vesículas. Tá? Então, vocês podem observar aqui nessa imagem, eu tenho as partículas sendo jogadas para dentro da célula, dentro de vesículas. Muito cuidado com isso. Beleza? Importante ressaltar que nós temos dois tipos de endocitose. Nós temos a fagocitose e nós temos a pinocitose. Tá? Então, dois tipos de endocitose. Fagocitose. O que é a fagocitose? É o englobamento de partículas em estado sólido do meio extracelular e serão jogadas para o meio intracelular. Já a pinocitose também vai englobar partículas do meio extracelular e jogar para o meio intracelular. Só que essas partículas serão líquidas. Tá? Então, essa é a diferença básica, galera. Fagocitose, englobamento de partículas sólidas, e pinocitose vai ser o englobamento de partículas líquidas. Importante ressaltar aos senhores que aqui na fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, nós temos a formação de falsos pés pela membrana plasmática. Então, olha, aqui nós temos a célula identificou que próximo a ela, no meio extracelular, tem uma partícula. Essa partícula pode servir de alimento, né? Então, ela vai fazer o quê? Vai englobar essa partícula que está no meio extracelular. Aí ela faz essas duas projeções que vocês estão observando aqui, ó. Isso aqui é uma projeção da membrana plasmática e a outra projeção. Essas duas projeções que vão auxiliar na captura dessa partícula sólida, nós chamamos de pseudópodes. Pela etimologia da palavra, pseudópode significa falsos pés. Tá? Esses pseudópodes eles também serão formados por alguns micro-organismos para sua alimentação. Por exemplo, os protozoários. Tá? Então, os protozoários eles fazem esse mesmo mecanismo aqui para se alimentar, englobar partículas, formação de pseudópodes. Beleza? A partir do momento que ocorre o englobamento, a partir dos pseudópodes, e aí essa partícula sólida ela é colocada dentro de uma vesícula. E aí eu vou chamar essa vesícula de fagossoma. Certo? Vamos então aqui na pinocitose. Pinocitose, o sistema de englobamento é diferente da fagocitose. Né? Na fagocitose eu tinha formação de falsos pés, aqui não, na pinocitose. Na pinocitose eu não tenho a formação de falsos pés. Eu tenho a identificação pela célula das partículas líquidas no meio extracelular, e aí eu tenho a invaginação dessa MP. Eu tenho a invaginação dessa membrana plasmática. E aí, quando há invaginação, eu tenho o englobamento dessa partícula líquida, que será colocada dentro de uma vesícula. Beleza, galera? Então, esses são os dois tipos de endocitose. Englobamento de partículas sólidas, fagocitose. Englobamento de partículas líquidas, pinocitose. Outra diferença entre esses dois transportes. Fagocitose, eu tenho a formação de falsos pés. Pinocitose, eu tenho a invaginação da membrana plasmática. Tudo certinho aí? Vamos adiante. Assim, aqui eu tenho um exemplo de fagocitose utilizada como um mecanismo de defesa. Pode observar aqui que eu tenho um glóbulo branco, neutrófilo, e ele identifica no meio extracelular a bactéria. Então, com o objetivo de neutralizar essa bactéria, ele vai realizar a fagocitose. Por que eu sei que é fagocitose? Porque eu tenho as projeções da membrana plasmática. Como é o nome dessas projeções que vocês estão observando aqui? Pseudópodes. Pseudópodes só ocorre em fagocitose. Beleza?
Bom, aqui temos outro tipo de transporte mediado por vesícula. Nós temos agora a exocitose. Se na endocitose nós tínhamos o englobamento de partículas do meio extracelular para o meio intracelular, aqui na exocitose nós temos o inverso, galera. Nós temos o que? A transferência de macromoléculas do citoplasma para o meio extracelular. Ou seja, agora eu vou pegar, olha, substâncias que estão dentro da célula e jogar para fora da célula. Como vocês podem observar aqui, olha, eu tenho uma vesícula com restos e ela vai ser encaminhada para a membrana. Olha só, aqui nós temos a vesícula, que é formada por membrana plasmática, se fundindo com a membrana da célula, beleza? E aí os restos eles vão ser eliminados para fora da célula. E a bicamada lipídica ela vai se reconstituir com a vesícula, tudo bem? Então essa vesícula aqui de membrana plasmática ela não será jogada para fora, para o meio extracelular, não. Ela vai se fundir a membrana, né? E joga somente as excretas, o resto de substâncias que vocês estão observando aqui. Tudo bem, galera? Então vamos adiante. Bom, com relação aos transportes através da membrana, o que eu tinha para te mostrar era isso. Então, trabalhamos aí 3 transportes passivos, difusão simples e difusão facilitada, que são transportes dissoluto. E nós temos a osmose, que também é um transporte passivo, que é um transporte dissolvente. E já nos transportes ativos, nós trabalhamos a bomba de sódio e potássio e os transportes mediados por vesículas. A endocitose, que é o englobamento de partículas do meio externo para o meio interno. Aí a gente tem 2 tipos desse transporte, que é a pinocitose e a fagocitose, né? E nós temos a exocitose, que é exatamente o inverso da endocitose, ou seja, eu pego substâncias do meio intracelular e jogo para o meio extracelular. Por que são transportes chamados de mediados por vesículas? Porque tu podes observar que eu tenho, olha, a formação de vesículas aqui na exocitose e eu tenho a formação de vesículas aqui na endocitose. Tudo bem? Então, para verificar se esse conhecimento ele foi assimilado, a gente vai fazer essa questãozinha que é bem simples, mas bem legal. Prestem bastante atenção nos comentários. Vamos lá. Os esquemas representam células nas quais há passagem de substâncias através das suas membranas. Ele colocou aqui para ti 3 situações. Situação A, situação B, situação C. Aí aqui eu tenho a região interna, ou seja, dentro da célula. CI significa concentração intracelular e CE significa concentração extracelular, né? Então, e ainda te dá outra informação aqui, olha, eu tenho o transporte de água do meio de concentração extracelular para o meio de concentração intracelular. Essa concentração, senhoras e senhores, é concentração de soluto, tá? Então, olha só, aqui ele jogou para ti que a concentração extracelular, ou seja, fora da célula, é menor em relação à concentração intracelular. Então, aqui dentro eu tenho um meio hipertônico e aqui eu tenho um meio hipotônico, né? E o que está sendo transportado? Prestem bastante atenção nisso. Está sendo transportado soluto? Está sendo transportado solvente? Está sendo transportado solvente, né? E o sentido do transporte desse solvente é do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, gente, lembrem das aulas de transporte passivo. Transporte de solvente só pode ser o quê? Osmose, né? E aqui ele te dá o transporte perfeito, no sentido perfeito. Transporte do sentido hipotônico para o meio hipertônico, transporte de solvente. Então, aqui o item A só pode ser o quê? Osmose, né? Então, tu já podes eliminar a letra A B, a C e a E. A gente já matou a questão. Então, o item correto é o item D. Mas vamos ver aqui a situação B e a situação C, né? Aqui na situação B, o que tu podes observar?
que a concentração extracelular de potássio, aqui eu tenho concentração extracelular de potássio, e aqui dentro, olha, a concentração intracelular de potássio. A concentração extracelular de potássio é menor do que a concentração intracelular de potássio. Ou seja, eu tenho mais potássio dentro da célula do que fora da célula. E olha só o sentido da seta. Eu tenho potássio entrando dentro da célula. Então, o potássio está sendo transportado do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Ou seja, esse transporte ele vai gerar um desequilíbrio. Se vai gerar desequilíbrio, tu já sabe que isso é o quê? Um transporte ativo. Beleza? Então, olha, potássio do meio de menor concentração, que é fora, para o meio de maior concentração, que é dentro. Então, para ocorrer esse transporte, olha só, eu tenho o gasto de ATP. E aqui você está observando essa molécula de ATP. Haverá gasto de energia. Então, o item B é um transporte ativo. Então, D, osmose, transporte ativo. Vamos ver a situação C. Aqui na situação C, ele está trabalhando com o sódio. Então, aqui fora eu tenho a concentração extracelular de sódio. E aqui dentro eu tenho a concentração intracelular de sódio. Né? E ele te dá outra informação importante. A concentração do meio extracelular de sódio é maior do que a concentração intracelular. Então, eu tenho mais sódio aqui fora do que sódio aqui dentro. E qual é o sentido do transporte? O sódio ele está entrando dentro da célula. Tá? Então, se ele está entrando dentro da célula, qual é o sentido do transporte? É do meio hipertônico para o meio hipotônico. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é gerar equilíbrio de concentrações. Então, senhoras e senhores, isso só pode ser um transporte passivo. E como eu estou transportando soluto, transporte a favor do gradiente de concentração e transporte de soluto só pode ser o quê? Difusão. Tudo bem? Então, o nosso gabarito é o gabarito D. Galera, espero que vocês tenham assimilado todo o conteúdo de transporte através da membrana plasmática. As dúvidas nós vamos tirar pela conferência do Zoom e também vamos fazer a resolução de exercícios. Beleza? No mais é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima, galera. É nóis!